Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou vice-presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, ou também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e trilogia porque ela faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da espiritualidade ou da metafísica. E estamos aqui com os senhores para ouvirmos o Dr. Norberto Kepp, que é fundador e presidente da referida sociedade, autor de uma série grande de obras sobre esse tema, o tema da psicossociopatologia, e que hoje vamos então ter a oportunidade de falar um pouco mais profundamente sobre esse livro, A Origem da Sanidade, de autoria de Norberto Kepp, e que foi escrito lá na França, né, Dr. Kepp? Um dos livros que o senhor escreveu na França. Nota que no livro, vou mostrar outra vez, tem duas figuras aí, veja bem. Uma figura, eu vou assinalar aqui, é Platão. Essa é um quadro famoso de Rafael. E o Platão está mostrando para cima a inspiração que ele tem, né, que vem do alto. E aqui é o Aristóteles, o discípulo dele, que está com a mão estendida, mostrando mais para baixo o mundo sensorial. Então, Platão sempre foi tido como mais assim utópico, idealista, e Aristóteles mais como realista. Então, eu gostaria de dizer que foi um grande engano pensar assim, porque o ser humano é mesmo uma criatura que está com sua origem no alto e não no baixo, como Aristóteles queria. O Platão dava a ideia de que o conhecimento, de que o ser humano, ele habitaria o mundo divino e depois iria habitar aqui, vamos dizer, o nosso planeta. E de uma certa forma está certo, porque nós viemos do mundo, vamos dizer, do paraíso, né? Que se tornou um paraíso perdido, conforme aquele famoso pensador e poeta Milton falou na Inglaterra. Então nós viemos mesmo do mundo divino para um mundo, vamos dizer, muito ruim. Então uma cliente hoje está falando que ela fez uma viagem muito bonita. Ela esteve uma semana viajando de navio, e agora ela voltou para, vamos dizer, a realidade. Eu falei para ela, bom, esse mundo como é, o trabalho, o estudo, como nós vivemos, não é bem uma realidade. A realidade devia ser para nós como esse passeio que a senhora fez de navio. Foi daqui até a Bahia, voltou com alegria, todo mundo tratando bem. Toda a humanidade deveria viver assim, inclusive teria menos doenças, né? Inclusive teria um bem-estar muito maior, de maneira que nós estamos não naquilo que dever-se-ia falar a realidade, nós estamos num mundo irreal, porque é um mundo cheio de briga, de sequestro, de roubos, de inveja, de ira. Então esse mundo que nós vivemos não é bem aquele mundo que deveria ser o mundo real, mas é um mundo muito doentio. Então, antes do livro Origem da Sanidade, eu escrevi outro livro que nós comentamos na TV a semana passada. Então aqui estaria o Pinel, né? Esse francês aqui, que tirou os prisioneiros, quer dizer, tirou as pessoas doentes das prisões. Aqui seria uma prisão. Então ele libertou, porque a ideia dele é que a doença mental não deveria ser escondida,
mas deveria aparecer. Assim como a delinquência atualmente, né? Eu tenho essa ideia, não deveria ser escondida nas prisões. A sociedade deveria lidar com as delinquências como está agora tentando lidar com as doenças mentais, evitando internar as pessoas, a não ser num caso extremo, né? Que a pessoa esteja querendo cometer suicídio, então matar outras pessoas, aí precisa. Então, nesse livro que eu mostrei, A Origem das Enfermidades, eu fiz uma apresentação seguinte do livro. Veja lá o esquema. Você quer ler, Cláudia? Posso ler. Trio das enfermidades. A inveja, que seria o problema fundamental. A censura ou resistência. A inveja. E a projeção. Se não houver censura. Isso. Quer dizer, quando há, vamos dizer, censura, então a pessoa projeta. Agora, se a pessoa evitar a censura, então ela vai ver a inveja que tem lá atrás, né? A inveja, a arrogância, a soberba. E o caminho da sanidade é isso aí. Essa conscientização. Agora, eu acho interessante aqui, Dr. Kepp, que o senhor coloca no primeiro bloco problema fundamental da inveja. Aqui ainda não existe exatamente a neurose e mais para frente a psicose. Existe até uma certa sanidade, né? Se a pessoa conscientiza esses problemas. Se ela começa na censura e na resistência, a neurose já se instala. E se ela então parte para uma projeção intensa nos outros dos seus problemas, projetando a sua inveja nos outros, então ela já entra no quadro mais de psicose. E essa censura e projeção é o caminho direto para as doenças, sejam orgânicas, psíquicas ou sociais. Então, eu quero dizer que esse caminho para as doenças, essa projeção, chamada psicose, tanto inclusive nas pessoas doentes, nas pessoas psicóticas, né? Nas pessoas esquizofrênicas, maníacas, nas pessoas epiléticas, nas pessoas obsessivas, compulsivas, anéticas, etc. Como também as pessoas delinquentes podem ser chamadas de pessoas doentes. Quer dizer, em vez da pessoa tomar o caminho, vamos dizer, só da doença física, só da doença psíquica, ela pode, evitando ver a inveja, a arrogância que ela tem, tomar o caminho da delinquência, né? Do latrocínio, do roubo, do sequestro. Então, o importante que a sociedade tem a fazer agora é perceber que o indivíduo não só psicótico, né, neurótico, pessoa que tem uma doença física ou mental, é uma pessoa doente, mas também a pessoa que está nas prisões, as pessoas que cometem crimes, que cometem toda espécie de delinquência, também são pessoas doentes, que devem ser vistas como tais e tratadas como tais. É por isso que o indivíduo, se ele tem uma doença, é colocado no sanatório, aumenta a doença. E se ele tem uma delinquência, é colocado numa prisão, né? Encerrado numa cadeia, então ele aumenta a delinquência dele. Em vez de melhorar na conduta, ele aumenta de um modo assim, sem saída quase. Então veja um quadro que eu pus aí da primeira parte do meu trabalho, olha lá. A origem da sanidade, parte A. A origem das doenças. Aristóteles anarquizou o conhecimento e a civilização. Então, veja, os senhores devem ter notado na capa do livro que Aristóteles queria ver o ser humano assim, sensorialmente, né? Queria ver só a parte de sentidos, achando que tudo viria daí. Quer dizer, tudo viria do menor para o maior, do inferior para o superior, achando que a realidade era um elemento inferior, sensorial. E essa ideia é que trouxe praticamente uma
atitude invertida, enquanto que o Platão via mais o ser humano de uma esfera assim superior. E essa é a nossa verdadeira esfera e a que nós teremos que dar mais importância para colocar na vida para evitar então a doença. Então o que o senhor quer dizer é que a nossa civilização materialista teve uma grande influência, um grande contributo de Aristóteles. Veio dele. Você lembra a visita do Keyserling, quando ele falou conosco, que o Keyserling era um pensador alemão, né? Esteve trabalhando conosco, nós encontramos com ele várias vezes na Alemanha, na Áustria. Então ele dizia que de todos os métodos de psicoterapia, o nosso considerava o aspecto são da pessoa. Então eu quero dizer isso, que na origem, quer dizer, na base, o indivíduo teria uma sanidade muito grande. E essa sanidade é que foi perdida. E nós um dia poderemos voltar a essa sanidade desde que tomemos assim consciência essa parte perdida que se tornou doente por causa da inveja, da soberba, etc. Então veja no cartaz a segunda sentença. A doença do ser humano vem de sua conduta, predominantemente sensorial. Então, notem, né, os senhores, que uma conduta sensorial é uma conduta ínfima do ser humano, é muito pequeno. O que os olhos alcançam, os ouvidos ouvem, o paladar, né, percebe, o que praticamente os nossos sentidos percebem é algo muito pequeno em relação à intuição, por exemplo, em relação à nossa inteligência, à nossa percepção geral. O conhecimento é universal e não sensorial. O conhecimento vem de uma esfera superior. Vamos dizer, numa linguagem assim mais ou menos poética, o conhecimento vem do mundo das estrelas, né, dos astros, do mundo superior. E é de lá que nós viemos desse mundo superior. E não, eu acho graça quando eu lembro disso, e não das amebas, dos macacos, né, como queriam fazer. Então nós viemos do mundo lá de cima, e se nós não aceitamos mais, aí então nós entramos na doença, mas nós estamos de volta para esse mundo através da conscientização. Nós já voltamos, né, Cláudia? Já, já. A Origem da Sanidade, de Norberto Kepp, é uma obra onde ele analisa a inversão que o ser humano faz, colocando a sua vida física, material e orgânica em primeiro plano e a sua vida psíquica, a sua vida anímica em segundo plano. E esse erro, essa inversão, leva o ser humano a uma série muito grande de doenças. Se nós damos um valor primordial ao que nós comemos, ao dinheiro que nós gastamos ou ganhamos e à nossa vida afetiva sexual, sem pensar que o que está por detrás disso, que é a fonte de toda a energia que nós precisamos para viver, que é a nossa vida interior, os nossos sentimentos. Então, se nós fazemos essa inversão, nós não vamos conseguir curar nenhum mal, seja ele de que ordem for. Então, Kepp coloca aqui na página 27, a medicina organicista incrementa a enfermidade do ser humano. A medicina atualmente não chega à cura como deveria, porque se tornou demasiadamente organicista, aumentando a doença do ser humano ao querer ignorar o fundamento psíquico das enfermidades. Então, mesmo que os médicos e muitos profissionais da área de saúde, às vezes até psicólogos e psiquiatras, considerem que a causa de muitas doenças seja de fundo emocional, eles tratam disso através de remédios ou procuram tratar, o que evidentemente não chega no resultado esperado. Ele pode, até certo ponto, até
extinguir assim temporariamente ou suprimir um pouco os sintomas daquela ansiedade, daquela angústia, da raiva, mas as emoções e os problemas ficam agindo no interior da pessoa e eles vão ter que ter uma válvula de escape, que são outras doenças e outros sintomas, quando até não chegando até a morte, porque já é reconhecido oficialmente que a terceira causa da morte de indivíduos no mundo todo é justamente de causa iatrogênica, causada por médicos, remédios e hospitais. Continuando nossa explicação sobre a doença e a enfermidade, quer dizer, e a sanidade do ser humano, a saúde, né? Queria mostrar esse quadro aí para os senhores verificarem. Olha lá. A causa das doenças. Conduta dos outros, dos pais, professores, marido, mulher, etc. Essa é a ideia que todo mundo tem, né, Dr. Kepper? Essa é a ideia difundida na sociedade, que isso é que cria a doença, né? Quando projeta achando que é vítima dos outros, principalmente os pais, marido, mulher, filhos, etc, etc. Em segundo lugar, veja lá. Doente por causa das bactérias, fraqueza orgânica, pobreza, etc. Então, veja, as bactérias não causam doença nenhuma, né? O que causa a doença, os senhores podem estranhar isso que eu falo, né? O que causa a doença é a fraqueza imunológica da pessoa, que uma bactéria, até um alimento que ela coma, por mais saudável que seja, faz mal. Então, é a fraqueza orgânica, quer dizer, a fraqueza do ser humano é que leva as doenças, a uma bactéria, um alimento fazer mal. Depois a questão da pobreza, né? O indivíduo não é infeliz porque é pobre. Ele é, vamos dizer, é um indivíduo que negou o dinheiro. Ele não consegue aceitar os bens que tem, então ele rejeita, vamos dizer, o que pode viver de um modo mais ou menos normal. Em terceiro lugar, veja lá. Quando a pessoa se acha doente devido à inveja, sentimentos ruins, ideias maldosas e etc. Então, essa é a verdadeira origem, né, das doenças. A questão da inveja, dos sentimentos ruins. Esse homem, veja lá a foto dele. Sigmund Freud. A ideia dele é que a pessoa adoeceria por causa dos sentimentos indecentes. Mas veja a infantilidade dele, né? Porque é claro que o indivíduo, por mais genial que seja, tem os seus problemas. Não existe uma pessoa que não tenha os seus problemas. Até pelo contrário, os indivíduos geniais têm tantos problemas e conseguem fazer coisas tão geniais, né? Os grandes gênios da ciência, da música, da arte, da teologia. Então, o mérito é muito maior ainda quando o ser humano consegue fazer algo de nível superior, apesar de todos os problemas que ele tem. Veja uma sentença aí. A maior bondade é ter consciência da própria maldade. Então, o Freud, né? O grande mérito dele foi isso. Ele falava que a pessoa ficava doente por ter pensamentos que ela não queria perceber quais são. Seriam pensamentos indecentes. Só que ele colocou isso mais na questão do sexo. E essa questão de pensamentos indecentes está mais relacionada com pensamentos assim de ódio, de raiva, pensamento de explorar o próximo, de atacar o próximo, de, vamos dizer, não ser bom com o próximo. Então notem que o indivíduo que é bom com ele é só aquele que é bom com os outros. Então uma autora que seguiu muito uma linha mais acertada foi essa aí, veja. Melanie Klein. A Melanie Klein, ela seguiu Freud praticamente nisso, né? Por quê? Porque o Freud percebeu, só que ele não teve a coragem de enfrentar o problema do bem e do mal. Ele, vamos dizer, amenizou. Então, mas de qualquer forma, ele deu um impulso para outras escolas conseguirem dar um incentivo a
procura, né, das verdadeiras causas dos problemas, inclusive nós mesmos. Então, o que acontecia? Veja esse cartaz. Não vivemos nem 10% do que somos. Quer dizer, o ser humano não tem ideia da realidade do que ele é. Então, o ser humano não se conhece nem 10%. E o Freud, então, quis mostrar que todo esse material que o ser humano põe no interior, as ideias, pensamentos, emoções, são praticamente escondidas. Depois ele não deixa retornar, aparecer na consciência. Isso seria a causa das doenças. Agora, veja os principais meios que usam para fazer psicoterapia, quais são? Os medicamentos, né? Primeiro, os medicamentos, né? A medicina é tratamento de choque. E também as internações, eletrochoques, insulinoterapia e lobotomias. Dr. Kepp, o senhor quer explicar melhor esse item A, medicina e tratamento de choque? Então, veja que a medicina dá remédios violentos, né? Que dá muitas drogas, assim, e às vezes até, como nesse caso, lobotomia, operações intracranianas. Isso é terrível, né? E a gente sabe que a maior parte não dá bom resultado, principalmente no caso das doenças mentais. E veja em segundo lugar. Os exercícios, spa, muitas vezes hidroterapia, yoga, florais, zen, usando de perfumes, flores, para tentar resolver os problemas psíquicos. Depois as psicoterapias. Em terceiro lugar, veja lá. Em terceiro lugar, as psicoterapias, que podem ser no uso de divã, que é a mais séria, face a face, é mais superficial, e uma orientação, né, psicológica. E finalmente a psicanálise. A psicanálise tem várias orientações. O freudismo, com origem sexual, junguismo, existencialismo, Igor Caruso e o... Essa é a orientação do Caruso, né? Tiefenpsychologie, que é praticamente um trabalho sobre essa parte mais profunda da personalidade. Agora, o que faz muita falta no mundo é esse quadro que eu quero mostrar agora aí. Ser divino, que é dividido em 3 aspectos, ou ele é composto de 3 elementos, né? O bem, o amor e a verdade. Eu pus lá ser divino porque o ser humano, se ele é ligado a Deus, ele, vamos dizer, entre aspas, né? Ele é divino também e vive no universo divino. E esses são os 3 elementos da sanidade dele, o amor, a verdade e o bem. Então o ser humano estaria dentro daquele triângulo, né? Seriam 3 aspectos, e o círculo seria praticamente o mundo, o cosmos e o ser divino. Vamos ver agora as perguntas, né? Se a pessoa não aceita fazer o bem, também não vê o mal que se causa, para não dizer que recusar realizar o bem é uma corrupção que comete contra si próprio. Então, isso aqui parece que explica, né, essa questão porque é tão difícil o ser humano fazer o bem. Porque cada vez que se propõe a fazer isso, é que ele vai enxergar o mal que causa e que se causa. E enxergar o mal ninguém quer, porque se confunde ver o mal com estar no mal. E nós vemos que, não vendo o mal, a pessoa continua nele, o que é muito nocivo. Então, neste livro, o Dr. Kepp narra o caso de um cliente que disse o seguinte: parece que eu estou melhor agora? Perguntou, né? E o analista, que é o Dr. Kepp, respondeu o seguinte: não é que o senhor esteja melhor agora, mas sim deixando de escolher o pior. Então é interessante isso, né? Quando a pessoa melhora, não é que ela está assim passando por um aperfeiçoamento, ela só está parando de escolher coisas ruins para a vida dela. Então, neste livro aqui, na primeira parte,
o Dr. Kepp mostra que a etiologia das doenças é a escolha inconsciente que a pessoa faz pelo mal, pela doença, pelo sofrimento. Então a frase do livro A Origem da Sanidade seria essa: a grande problemática do ser humano é não aceitar a saúde, pois a questão básica não é querer se obter saúde, mas ver por que nós rejeitamos ela. Atualmente, na sociedade, as pessoas assim mais santas, honestas, elas causam surpresa. Então, até uma cliente estava contando que ela levou um aparelho de som, por exemplo, para consertar e que o técnico foi super honesto, falou que era só um fiozinho, soldou ali, não cobrou nada, né? Então, as pessoas se surpreendem com a honestidade atualmente. Então, o Dr. Kepp explica bem aqui no livro, na página 72. De tanto o ser humano e a vida social se desenvolverem na inversão, o errôneo passou a ser norma geral e o certo a exceção. Então eu vou ler um trecho do livro A Origem da Sanidade, que também tem em sueco Hälsans ursprung, mas eu vou ler em português. Quanto mais valorizamos o que é eterno, mais damos importância ao temporal, porque notamos que ele também pertence ao que é eterno. Então, esse trecho mostra por que a maioria dos seres humanos vive numa agonia, numa angústia, porque dá valor para que é o menor. Então, também não consegue ter contato com o que é eterno. Todos nós pensamos que nós queremos saúde, isso sem exceção. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir cansaço, assim, fadiga, estresse, falta de disposição. Todo mundo gostaria de ter saúde plena, juventude eterna, mas nós não queremos pagar o preço que nós temos que pagar para termos um pouco mais de saúde, que seria um movimento nosso para a vida psíquica, nós tratarmos de problemas psíquicos. Então é muito frequente uma pessoa vir ao nosso consultório com queixas de doenças orgânicas. Mas quando ela tem que se voltar para o seu interior e ver que o que está causando aquilo é uma quantidade muito grande de raiva, de inveja, uma atitude contra a vida, uma arrogância muito grandes, então a pessoa diz, não, mas aí eu prefiro não continuar a análise, eu não concordo, isso não tem nada a ver. Então a pessoa não quer pagar o preço, assumir a sua problemática psicológica, que é o único caminho para a nossa melhora. Por exemplo, na página 75 do livro A Origem da Sanidade, Kepp descreve um trecho de uma sessão, o cliente dizendo: quando eu era criança, me achava muito doente. Então, o senhor atacava a vida desde criança? Estragava tudo o que tinha? Responde Kepp. O cliente diz, e por quê? Então Kepp responde, já sentia enorme inveja. Sim, as crianças desde pequeninas têm esse problema de agir contra o bem na vida. Esse impulso invejoso de estragar, de corromper o próprio ser, que está presente em todos nós desde o nosso nascimento. Alguns religiosos podem chamar isso de pecado original, relacionado à psicopatologia, e está certo, porque nós sofremos disso de um problema original, e é um problema também presente em todos nós. E se nós não focalizarmos, nós não vamos chegar a uma boa solução. A segunda parte do livro, Origem da Sanidade, eu coloquei a metodologia para conservar, a sanidade que for possível, como a conscientização, que é o fator mais importante, que seria
percepção do mal que cada um de nós temos e também da sanidade, do bem que nós perdemos, mas que continua na base. Então veja esse cartaz. A origem da sanidade, parte B, do livro Metodologia Conscientização. A essência é sempre ligada à existência. A ideia de Tomás de Aquino é que o ser humano teria uma essência ligada à alma e uma existência mais ligada ao corpo. É uma ideia falsa porque tanto o corpo, né, como, por exemplo, os pensamentos, aquilo que chama de alma, é uma coisa só. Então, se o indivíduo está com uma doença, com um problema, não está só no campo do corpo, da existência, mas também e principalmente no campo da essência. Então, se o indivíduo tem uma neurose, a neurose, a psicose, mesmo a delinquência, é uma deformação da essência dele, do interior dele, que depois aparece na existência. Então, a essência e a existência é um só elemento, não são dois. Então, veja, em segundo lugar. O ser humano rejeita, basicamente, a consciência do bem. Então, muitos dizem, bom, a ideia do Freud é sempre ver os problemas, né, da psicanálise tradicional e de muitas escolas de psicoterapia. Agora, o que o ser humano rejeita mesmo, que o torna doente, o que ele não quer ver é o bem que ele tem. O ser humano é muito ingrato. Ele tem a vida dele, que é um bem enorme. Ele tem, vamos dizer, dinheiro até, os bens, assim, os amigos. Ele mora numa cidade boa. Tem todas essas vantagens. E ele sempre negando. Quer dizer, o ser humano, por causa da inveja, principalmente ao Criador, até nega a existência do Criador. De maneira que o problema fundamental do ser humano não é só ele não querer ver o mal que ele tem, como essa questão da inveja, né? Mas principalmente ele não querer ver o bem que ele tem. Todos nós estamos inundados por todo o bem que Deus forneceu à natureza. E, no entanto, a gente está sempre reclamando, sempre se queixando, sempre dando um contra, por causa da questão da inveja. Então, veja lá essa questão da enfermidade nesse quadro. O que cura a enfermidade? Primeiro, não é a interpretação, o conhecimento, mas sim a conduta ética energética. Então, veja que quando a gente fala em ética, a gente não está falando só para o indivíduo não ficar roubando aí das outras pessoas, para a pessoa não atacar, né, os outros, não ser desonesto, contar mentira, tudo mais. Mas a conduta ética é praticar o bem, quer dizer, o bem é fazer o bem para o mundo, principalmente para os outros. Só a pessoa que faz o bem para os outros é que faz o bem para si mesmo. E se ele não faz o bem para os outros, ele é desonesto. Então, o que é ter ética? É cuidar do mundo, né, do planeta que o ser humano está destruindo. E se o planeta está destruindo, é porque, em grande parte, o ser humano é muito desonesto. Veja em segundo lugar. O que cura a enfermidade não é uma conversa, um aconselhamento, mas é um comportamento dentro dos padrões naturais. Então, em terceiro lugar, o que seria? Não são os exercícios físicos, jogging, etc., que curam a enfermidade, mas é a conscientização dos males internos. Então, vocês notem que uma atitude assim, física só, de correr, de fazer jogging, essas coisas, às vezes prejudica mais do que ajuda a pessoa. O que ajuda mesmo a pessoa é uma atitude interna, uma vibração interna para o bem. Porque a pessoa que aceita a vida, aceita a felicidade. E a pessoa que não aceita a vida, que se queixa, ela não aceita também ser feliz. E essa aceitação, essa alegria é que dá uma satisfação interna,
que dá longa vida, inclusive, para as pessoas. Veja em quarto lugar. Então, o que cura a enfermidade não é só o tratamento médico orgânico, mas basicamente essa conduta interna que o Dr. Kepp acaba de descrever. Então aqui ele coloca a diferença entre os tratamentos dos sintomas e o tratamento das causas. O que eu quero dizer é isso, que o sintoma aparece mais no corpo, né? Sintoma é sintoma de males no corpo, de intoxicação, problemas que a pessoa tem, cansaço, mas isso não é motivo, né, nem para tratamento. Então, as pessoas que estão sempre nos médicos estão mais lá pela imaginação. Quer dizer, são pessoas que, em vez de tratar da inveja que tem, da raiva, do ódio, da maledicência, da intriga, então querem tratar de questões orgânicas para não chegar no centro do problema, compreende? Então, a verdadeira medicina, inclusive os médicos antigamente eram melhores nesse sentido, que eles faziam amizade lá, os médicos de família, por exemplo, e eram conselheiros, né, das famílias, orientavam. Então, essa questão vamos dizer, da pessoa se relacionar com a outra e dar orientação é muito mais importante do que a pessoa tomar 2 milhões de remédios aí durante a vida aí que não vai quase adiantar. Vamos ver as perguntas, né? É muito comum, né, a pessoa dizer assim, puxa, eu era feliz e não sabia, né? Então aqui o Dr. Kepp conta de uma cliente que falou isso. Hoje cheguei à conclusão de que era feliz e não sabia. E o Dr. Kepp respondeu o seguinte, em geral, os clientes chegam a essa conclusão, mesmo que também agora a senhora esteja desprezando a felicidade atual. Amanhã poderá ocorrer idêntica reação em relação a este tempo. Então a pessoa, ela também está sendo feliz no momento, tem muitas coisas boas, e ela também está rejeitando, como rejeitou no passado. Então, daqui a 10, 20 anos, ela fala, puxa, aquele tempo eu era feliz, mas agora ela não está usufruindo dessa felicidade. A outra sentença seria essa. Rejeitamos o ser e por isso caímos no não ser, que é a doença. Nós temos a ideia que a gente pode rejeitar o ser, mas não rejeitar o corpo. Mas os dois estão ligados. Então, automaticamente, quando eu estou numa doença psíquica, por rejeitar aquilo que é bom na minha vida, né? Por exemplo, não falar a verdade, não aceitá-la, não fazer o bem, ou não estar ligado à beleza, automaticamente eu estou o quê? Rejeitando o ser. E quando eu estou rejeitando o ser, eu estou na doença, que começa a nível psíquico e depois se manifesta a nível orgânico. Quando o ser humano rejeita os pais, é sinal de que não aceita a si próprio, porque recebe a estrutura genética, pessoal e social dos progenitores. Bem, isso aqui é uma coisa fundamental e muito clara no atendimento nos clientes, né, em sessão individual. Que enquanto a pessoa não resolve a problemática que ela tem com os pais, ela não consegue melhorar, ela não consegue deslanchar no tratamento, inclusive. Porque os pais representam aquela fonte de bem original, de vida, né, de orientação. E a maneira com a qual a pessoa se relaciona com seus pais é a mesma com que ela se relaciona com esses elementos no próprio interior, quer dizer, que se relaciona consigo própria. Aqui na página 97 do livro A Origem da Sanidade, o Dr. Kepp cita que o único bem que temos é aquele que realizamos para os outros. Então notem que ele está mostrando a importância da ação boa, da gente fazer algo de bom, né, para o próximo, para que volte para nós aquele bem. Então se a pessoa faz o mal, deseja o mal, fica só na inveja, ela só vai receber em troca o mal também. Não estamos ainda no eterno. A única maneira de chegar lá é a de escolher sempre o ser. Temos de admitir
que precisamos continuamente estar escolhendo o bem. Isso quer dizer escolher o bem, não deixar o mal tomar conta, nem nos pensamentos, nem nos sentimentos e também não na ação. Porque só agindo assim a pessoa vai ter sanidade. Então, como nós podemos tratar desse problema da corrupção que nós fazemos ao nosso ser? Como que nós podemos deixar de esperar tanta felicidade em compras, em comida, em sexo, em outra pessoa, em viagens, em fatores assim materiais? É claro que tudo isso é muito bom na nossa vida, mas darmos a prioridade a isso e descuidarmos da vida psíquica, desse aspecto até além da física, metafísico do ser, então, se nós não fizermos isso, nós vamos cair num erro muito grave. Que é como tratar disso? Kepp propõe aqui, neste livro, e vou descrever para vocês, na página 99, é fundamental o ser humano perceber que só não estará na corrupção enquanto praticar algum ato bom, seja nos pensamentos, sentimentos e ações. Então, o que Kepp quer dizer? Não é que nós vamos fazer uma boa ação de vez em quando, né? Ir à paróquia, a comunidade do bairro, numa ONG, contribuir um pouquinho no Natal, no fim do ano, dando uma gorjeta, um panetone. Não é por aí. Nós devemos perceber que o ato bom, o ato puro, é a única fonte de saúde e de felicidade que o ser humano pode ter. Então, se nós não focalizarmos tivermos isso como meta, nós temos que realizar não o nosso egoísmo, mas o bem do próximo, realizar o bem, o que é bonito, falar a verdade, fazer a verdade, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter felicidade e não vamos nem ter uma vida sensorial, material, satisfatória. Não vamos conseguir usufruir da saúde física, do nosso dinheiro, das nossas propriedades, das nossas amizades e nem mesmo da nossa vida afetiva sexual. Eu vou mostrar agora dois pensamentos, né, da terceira parte do livro A Origem da Sanidade. Vejam aí. Parte C. Fora do ser, nada existe. Bom, é algo meio difícil de entender porque é muito abstrato, mas quem criou praticamente a filosofia foi Parmênides, né? Na antiga Grécia, em que ele mostrava que o ser, né? Existir, né? Seria o fundamento de tudo, que o único elemento que existe é o ser. Se não é ser, então deixa de existir. Quer dizer, se o ser humano não aceita ser o que ele é, ele vai diminuindo a existência dele. Se algo começa, vamos dizer, uma árvore morrer, é porque vai deixando de ser. Então a filosofia começou com a ideia do ser. Agora veja em segundo lugar. O grande problema do ser humano é o de não aceitar a saúde. Então, o que acontece, né, no caso do ser humano? Se o ser humano rejeita o bem, então aí ele cai na doença. O que é a doença? A doença não é ter micróbios, a doença não é assim ter um padrão de vida inferior. A doença não é assim uma questão de bactérias, né? Mas ser doente é rejeitar o bem. Se a pessoa não aceita o bem não vem até ele. Porque o bem é etéreo, né? O bem é algo assim energético que o ser humano tem que receber cada segundo de vida, porque vem das ondas, vamos dizer, escalares, conforme o Tesla percebeu. Então veja a definição do ser, qual é? Não é o ser que realiza o bem, mas o bem é o ser em si. Então, compreende? O bem é o ser é o bem. Se a pessoa aceita ser o que ela é,
Então, ela está no bem, na verdade, está também na beleza, na estética. Então, veja o que acontece nesse novo gráfico. Enfermidade e sanidade, né? Veja lá que no centro existe a perfeição essencial do ser humano, que depois tem pensamentos e sentimentos ruins, e o ser humano acaba com a enfermidade, que seria então a máscara. Então, esse esquema mostra como o ser humano entra para qualquer tipo de doença mental ou física. Então veja esse gráfico aí que eu pus. Agir bem é estar de acordo com a própria natureza. Essa ideia dos antigos gregos, eles diziam sempre isso, que o ser humano deve coadunar ele próprio, ele com a natureza, né? Ver as leis da natureza e viver as leis da natureza. E não querer fazer novas leis que seriam, vamos dizer, leis antinaturais. E uma lei muito importante é essa união que o ser humano tem com a natureza, que Agostinho, que foi um grande pensador, colocou na filosofia dele. Veja a sentença. A filosofia iluminista, agostiniana, foi a mais bela que a humanidade teve. Então veja a foto de Agostinho agora, né? Foi essa pessoa que fez essa filosofia, mostrando que o ser humano tem uma junção, né? É como se fosse uma emanação do ser divino. Nós somos emanados do ser divino, compreende? Como se fôssemos brotos de uma árvore. Só que é claro, né? Nós não somos divinos assim no sentido de ser deuses, mas somos pessoas divinizadas. Agora, uma pessoa que falou muito bem nesse sentido é Boaventura. Foi um teólogo famoso na Itália. Veja o que ele falou. Tudo que existe é sombra, vestígio e imagem do Criador. Então, o que ele quis dizer, né? Que nós estamos no mundo inundado pelo Criador, pelo que o Criador fez. E a criação não é um fato que um dia ele fez e depois deixou, não. A criação existe cada segundo que nós vivemos, né? A criação é um ato contínuo, porque se não existe essa, vamos dizer, emanação, né, da energética divina, tudo que existe deixa de existir. E agora nós temos que confiar, né, que Deus não mente. Se Ele fez o ser humano para ser eterno, nós seremos eternos. Veja em segundo lugar. A fé e sabedoria são inatas, sendo o fundamento de tudo. Quer dizer, todo ser humano tem fé e tem sabedoria. Quer dizer, fé não é acreditar em algo que não existe. Fé é aceitar aquilo que existe. E a sabedoria, se o ser humano deixou de ter, foi porque ele, pela inveja, ele nega receber a sabedoria que vem através dessa energia, vem através da própria intuição. Então veja em terceiro lugar o que ele falou. O conhecimento é implícito. Com a existência de Deus, trouxe soluções fundamentais para o conhecimento humano. Então, notem, né, que ele fala praticamente da ciência infusa. Não é que houve agora um outro tipo de conhecimento, que o conhecimento está no nosso interior. O próprio Galileu falava, né, que conhecer é despertar o que o indivíduo já tem no próprio interior. Quer dizer, conhecer é reconhecer, né, o que o indivíduo tem dentro dele. Então vamos ver as perguntas finais. Uma descoberta muito interessante que o Dr. Kepp explica neste livro é que para a pessoa ter sanidade, ela tem que ter uma conduta ética boa, bela, verdadeira. Então ele escreve aqui na página 99. Ou o ser humano pratica o bem ou adoece. É muito interessante, né, um cientista chegar a essa conclusão que já teólogos do passado afirmavam, mas que agora tem uma comprovação científica. Então ele diz aqui, a maior parte das pessoas que procura psicoterapia
tem intenção de obter mais vantagens na existência e raramente se tornar um ser melhor, que é o único meio para melhorar. É fundamental distinguir o pensamento e o sentimento que vem do ser, das ideias que tiverem origem nos delírios e nos sentimentos negativos, que constituem a deturpação ao ser, ou melhor, que não tem relação alguma com a realidade. Bem, aqui eu acho que entra a questão da humildade necessária para se avaliar os resultados práticos. Porque se esses resultados não são bons, não são positivos na vida, então com certeza eles são oriundos de delírios e não de sentimentos e pensamentos autênticos. Sanidade é perceber o que existe, insanidade é não perceber. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma terapia com uma pessoa e nós tentamos mostrar para ela que a patologia dela, a doença orgânica, veio por causa de um problema psíquico, a pessoa fica revoltada, então começa a esbravejar e muitas vezes para a análise. Por quê? Porque ela quer continuar nos delírios dela, ela vê como vantagem isso. Então essa conscientização é muito importante, da pessoa sentir que ela quer viver algo que não é possível, né? É um delírio. E esse delírio é que traz a doença da pessoa. Os indivíduos mais sãos realizam e os mais doentes criticam. Então essa é até uma maneira da gente ver a sanidade da pessoa. A pessoa que só critica, que não age, que só bota defeito assim no que os outros fazem, essa pessoa está demonstrando assim muita inveja e demonstrando que ela é muito doente no seu interior. Que a pessoa que tem boa intenção, ela age, né? Não fica o tempo todo criticando. A maioria dos seres humanos prefere seguir os erros sociais, desde que sua estrutura é invertida. E seria muito esforço remar contra a maré, entre aspas, demoníaca que predomina. Então, dá para ver que a maioria da humanidade também não quer remar contra a maré. É por isso que nós temos essa situação muito difícil no nosso planeta. Então, eu queria colocar uma última sentença aí para os senhores verem, né? O reino do bem virá, quer o ser humano aceite ou não. Porque o bem é superior do que o mal, né? Claro, né? O mal é apenas a ausência do bem. O bem é tudo que existe. Então, sendo Deus o dono do universo, o bem vai ser a vitória de todos nós e através de Deus, né? Então, até a próxima.